que era a semana da transformação? Para trazer o contexto e o porquê de fazer ela, né? Desde que eu comecei a trazer um trabalho online, eu percebi, assim, e a troca começou a ser maior com mais pessoas, né? Até então ficava ali no consultório, uma pequena amostra, assim, e eu comecei a ouvir muito que muitas vezes conceitos como esse que a gente fala aqui, de transformar a realidade, transformar a vida, né? Conceitos que antigamente eram da psicologia e ficavam só dentro do consultório, por exemplo, eram difíceis de ser acessíveis, né? Então eu assumi esse compromisso comigo mesma de levar essa mensagem adiante. E a Semana da Transformação surgiu principalmente porque nos últimos aí 2 anos, mais ou menos, eu descobri, né, uma forma de trabalhar que me possibilitou, para mim, pessoal, tá? Um salto gigantesco na minha transformação, tanto pessoal quanto profissional, né? Comecei a aprofundar isso e consegui delinear uma forma de passar isso para as pessoas que gerasse, né, ampliando aí de mim, não foi só para mim, ampliando para as outras pessoas que chegaram no meu trabalho. Então, a Semana da Transformação veio muito para compartilhar isso, né, de uma forma que fosse acessível para todo mundo. E lá nós falamos, então a ideia é falar, né, como é possível que nós possamos criar a nossa realidade. E aí, muito de uma questão que eu vivi, né, eu sempre falo daquilo que eu vivo, assim, que muitas vezes pegava num livro, ouvia num curso, você tem que mudar seus pensamentos, você tem que, né, saber gerenciar suas emoções, saber ter inteligência emocional. Só que muitas vezes na prática, eu tentava colocar isso, né, na prática, assim, e não saía do lugar, né? Então, na minha vida pessoal e também eu como psicóloga terapeuta. Às vezes estava com alguém, né, no 1 a 1 ali no consultório e lançava a mão de todos os recursos que eu tinha de psicoterapia, muitas vezes até de técnicas de coaching, né, para ver se dava aquele estalinho e a pessoa não ia. Oi, Cristiane, seja bem-vinda, que bom estar por aqui. A Márcia também. Oi, Márcia. E aí, eu tinha a percepção que parecia que as pessoas tinham um nó na alma, assim, eu uso isso, eu vi, fez muito sentido, né? Que parecia que a terapia, o coaching, né, essas técnicas todas chegavam num ponto, mas tinha um nozinho ali. E foi então que eu comecei a perceber e estudar mais também a abordagem sistêmica das constelações familiares. E isso ampliou um leque. E não só ampliou um leque. Sabe o quebra-cabeça que tu procura por anos, a peça, quando vê tu acha, encaixa ali e diz, agora sim, encaixou. Esse conhecimento me ampliou, né, uma questão. E aí eu chamei lá no vídeo 1 da Semana da Transformação de erros, né? Alguns erros que nós cometemos. Olá, Luciene, seja bem-vinda. De buscar mudança isoladamente em comportamentos, isoladamente em pensamentos e isoladamente em emoções. E muitas vezes ficar só nessa esfera. Né? E por que isso é um erro, Carol? Talvez alguém aí me pergunte, né? Porque existe uma dimensão mais profunda. Isso eu falei, né? Quem assistiu vai me ouvir eu falar de novo, mas vou aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês. Existe uma dimensão no ser humano que é mais profunda do que só pensamentos, do que só emoções. E olha que emoções já é bem profundo, né? A causa, assim, da onde é que elas surgem, por que a gente tem determinadas emoções diante de estímulos diferentes, isso já é bem profundo. Mas existe uma dimensão mais profunda, que muitas vezes as técnicas que se apoiam num conhecimento racional, como a psicologia, como o coaching, por exemplo, não dão conta de alcançar. E aí, se for fazendo sentido para vocês, vocês vão colocando um joinha aí para eu saber. Nós estamos falando aqui dessa dimensão que chama alma. Eu gosto de dar esse nome porque eu acho que ele reflete bem. O Bert Hellinger fala também sobre a alma familiar. E aí é que geralmente dá um nozinho
que nós temos, né, na nossa vida, assim. Por quê? A gente fica tentando trabalhar e mudar pensamento, emoção, comportamento. Pensamento, emoção, comportamento. E aí a gente dá 2 passinhos para trás e volta 3. Sabe o joguinho de tabuleiro, assim, que volte 3 casas? Acontece isso na vida, né? A gente sente, e eu gosto de dizer que foi a analogia que eu encontrei para mim, que às vezes parecia que eu queria correr uma maratona com as pernas amarradas num elástico, assim, né? Eu dava todo o gás e aí entra aquela questão, né? Ah, mas eu tô tentando tanto, não consigo. E não é falta de tentar, né? Porque daí tu tá lá tentando, dando todo o teu gás e esse elástico te puxa para trás. Quem aqui já sentiu isso na vida? A gente tá entre mulheres aqui, né? A gente pode falar. Quem aqui já sentiu? Parece que tem alguma coisa que te aprisiona. E aí tu percebe ao teu redor, não é nada físico, tipo assim, não é que eu tô presa dentro de casa, né? Não é que alguma barreira física. É algo que acontece meio aqui, assim, né? Sei lá, tu quer te movimentar e o negócio te trava, ou tu quer fazer diferente e quando vê, fez a mesma coisa, né? Aquilo que eu chamo de padrões repetitivos e tu começa a repetir, repetir, repetir. A Cristine tá falando eu, né, Cristine? É aquela sensação, assim, de tipo, vai, mas vai, parece que tem alguma coisa que me bloqueia. E aí alguém me pergunta assim, Carol, e tá, e qual é a solução, então? Como é que mexe nesse negócio aí chamado alma, né? É sobre isso que eu quero falar pra vocês hoje, tá? Então, assim, a alma, em primeiro lugar, não é uma dimensão espiritual. Ela pode ser porque a vida é espiritual, né? Se a gente for pensar nesse sentido mais amplo. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que não é religioso, tá? Assim, complexo. Não, né? Então, a alma, ela trata dessa dimensão nossa interna, que muitas vezes não tem nem palavra que dê nome para as coisas que a gente sente, né? Então, para justificar a existência dela, ou dessa dimensão mais profunda, eu gosto sempre de pensar assim, me responde aí vocês, né, que estão junto comigo. Por que muitas vezes tu sabendo tudo o que tu precisa fazer, tipo, eu sei que eu preciso fazer isso, isso e isso, chega na hora e não rola. Você não consegue, você não faz. Né? Ou porque você sabe que você precisa ir numa direção e na hora do vamos ver, alguma coisa dentro de ti te leva para outra totalmente diferente. Né? E que muitas vezes te leva a ficar rodando nesse círculo que eu falo, né? Ou por que você se sente bloqueada muitas vezes, sem aparentemente ter um porquê, aparentemente ter um motivo, e bloqueada muitas vezes num caminho que não é o melhor para você, né? Só aí a gente começa a perceber com algumas poucas perguntas que existe algo que vai além do racional. Por que eu gosto sempre de falar do racional, né? Porque muitas correntes por aí afora falam assim, não, mas tu tem que pensar positivo, tem que monitorar os teus pensamentos e tal. Mas se na nossa vida, esse tipo de transformação que eu tô falando aqui para vocês, né? Que é uma coisa mais profunda, às vezes, de uma mudança real, né, de vida, se isso se tratasse só de pensamentos, todo mundo faria, né? Se fosse só controlar aí os pensamentos que você tem, mudar os pensamentos, falar frase e tal, todo mundo faria. E a mesma coisa emoções, né? Se fosse só isso, tava resolvido o problema, né? Mas aí é que o buraco se vai lá para baixo, né? E quando vê, você tá repetindo o mesmo padrão, e repete, se ferra em relacionamentos, e do relacionamento amoroso vai pro relacionamento, sei lá, com a amiga, né? E começa um padrão ali de autodesvalorização, muitas vezes, né? Um padrão de autossabotagem, tem as oportunidades, daqui a pouco você mesmo faz alguma coisa que a oportunidade simplesmente faz assim, né? Evapora das mãos. Ou volta para aquelas emoções que te boicotam, que, sabe, que não te fazem ir adiante. E é nesse ponto aqui que eu quero levar vocês hoje, né? Para te dar uma solução. Né? Uma solução no sentido de apontar um caminho que pode se transformar numa solução. Né? Mesmo que a solução para você precise ser algo externo, né? Ou interno, fato é que tudo começa dentro, em algum lugar dentro da gente, né? Então, se a sua solução, seja ela interna ou externa,
não surge, né, a questão não se resolve. Quando eu falo de solução, eu falo de encontrar o ponto, né? Porque se você não encontra o ponto aonde você está presa, aí nesse nível mais profundo que se chama alma, podem vir soluções, entre aspas, que eu gosto de dizer muitas vezes que são paliativos, que é o band-aid na fratura, e a coisa não vai para frente, né? Então aqui, 2 pontos eu quero abordar com vocês hoje são fundamentais, tá? Eu vou falar e vou fazer uma série aqui para vocês, tá? Não falei antes, mas hoje é a primeira etapa, quinta-feira vai ser a segunda etapa, tá? Hoje eu vou falar dos 2 pontos, mas na quinta-feira eu vou aprofundar um deles, até para o vídeo não ficar muito extenso, que vocês sabem que eu amo falar, né? Se deixar eu fico aqui até amanhã falando. Mas então, 2 pontos que são chaves para conseguir fazer essa mudança verdadeira, assim, sabe? Para começar isso dentro de você. Então, o primeiro é começar pela alma. Né? Deixa de lado esse negócio de pensamento, isso vai ser importante sim, mas ali na frente, aonde as coisas começam, não é no pensamento. Eu gosto sempre de imaginar uma metáfora de um iceberg, por exemplo, né? O que a gente vê fora da água é um pedacinho. Seria o comportamento, vamos pensar assim, as ações, né? Abaixo dele a gente tem os pensamentos, as crenças, né? Então imagina o iceberg aí, a água, né? Pensamentos, as crenças, depois vem as emoções ali, aquelas coisas, o inconsciente. Quando chega ali mais ou menos no inconsciente, a gente tem essa dimensão que eu falo para vocês de alma, né? Então não adianta começar por cima. Vocês precisam chegar no ponto, começar pela alma, entendendo, principalmente, tá? Que forças movem essa alma. Existem forças que movem a nossa alma. Que forças são essas? Alguém aí sabe chutar? O pessoal que já passou pela mentoria sabe dizer, né? Que forças são essas que movem, que são tão fortes que trazem essa sensação de você estar amarrada mesmo não estando fisicamente, né? Alguém já parou para pensar sobre isso? Então, existem, né, essas forças que muitas vezes nos paralisam nesse nível profundo, né? E entender que princípios são esses faz toda a diferença. É um autoconhecimento que se torna prático. Aí você não está mais cega diante das coisas que acontecem na sua vida. Então, quando a sua alma, por exemplo, se move, né, com essas questões mais fortes, mais intensas, aí nós podemos entender realmente qual o caminho seguir na mudança que eu quero criar para minha vida, né? Por que que a nossa alma se move em questões assim mais profundas, tá? Porque ela está conectada, presta atenção no que eu vou falar, ela está conectada inconscientemente, de uma forma muito inconsciente, a uma dimensão, uma questão, uma força, sei lá, coletiva, tá? Então, assim, a minha alma única, eu, Caroline, está ligada, a minha alma está ligada a algo que é coletivo, tá? Que nós chamamos, na abordagem sistêmica, de alma familiar. Alguém aqui já ouviu falar em alma familiar? Levanta a mão aí para eu saber. Para eu saber que vocês estão comigo aqui. Então, prestem atenção. Minha alma individual está conectada a algo que é coletivo, logo que é maior que eu mesma, né? E essa alma familiar, ela diz respeito a todos que vieram antes de mim. Ui, agora o negócio ficou sério. Como assim? Pessoas que vieram antes de mim, a Márcia levantou a mãozinha aqui, né, Márcia? A Márcia sabe do que eu tô falando, foi aluna da última turma da mentoria. Carol tá falando, só nos vídeos da Semana da Transformação. Estamos, mas conta mais, legal. Então, o que é essa alma familiar? Imaginem o seguinte, meu flip chart tá longe, senão eu ia mostrar pra vocês uma imagem. Imagina aqui, você, tá? Eu aqui, Carolina, tá? Atrás de mim a minha mãe e o meu pai. Atrás de mim. Atrás da minha mãe
os meus avós, né? Atrás dos meus avós, então atrás da minha avó materna, mãe e pai dela, atrás do meu avô materno, os pais. Mesma coisa na família do meu pai. Imagine que cada ser da nossa família tem um pai e uma mãe, né? E aí vai começando. E o negócio vai ficando grande, né? E aí a gente vai indo. Uma geração, eu, duas atrás, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu falo 7 gerações porque é da onde o nosso DNA sofre, esqueci a palavra, influência. Mas a alma familiar poderia ser ainda muito maior que isso, né? E a gente chegaria lá nos primórdios da humanidade. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: a minha alma individual está conectada, está assim, ligadinha, uma só, com esse monte de gente que veio antes de mim. A Cristiane tá falando assim, antes de mim, não sabia. Sei dos pais e dos irmãos. Isso aí. Muitas pessoas vão até esse ponto. Pais, irmãos, às vezes nos avós. Só que existe aí muitas pessoas para trás. E é esse ponto que escapa na hora a gente construir uma nova realidade para nossa vida. Porque se eu tenho essa consciência de que a minha alma individual está conectada e é influenciada por essa alma familiar, aí então eu começo a perceber que não é só mudar um pensamentozinho que me vem, né, no dia a dia. E aí eu começo também a criar consciência de que talvez esse pensamentinho aí que vem, muitas vezes para as mulheres vão falando assim, você não é boa o suficiente, isso talvez não seja nem assim algo que começou na minha vidinha. Às vezes estava lá presente na minha mãe, na minha avó, na minha bisavó, e aí sabe-se lá onde, né? Até a Cristiane está fazendo perguntas legais, até as que nós não tivemos convívio, até as que a gente nem sabe que existiam, tá? Por quê? Que às vezes tem aí, eu tive um professor que falava assim, até dos filhos sem nota fiscal. Então imagina assim, seu avô lá, que você nem conheceu, tá? Ele morreu antes que você nascesse. Teve um filho sem nota fiscal. Até esse filho sem nota fiscal tem influência na minha vida hoje. Ah, Carol, isso é religioso, isso é místico, né? Não. Isso é um consciente coletivo, que o Jung chamava, por exemplo, né? Então, nós sofremos influência, sim. E as constelações familiares, graças a Deus, vieram trazer essa consciência, porque a gente começa a perceber isso real, oficial na vida. Sabe? Um ponto que muitas vezes a gente não vê conexão nenhuma. Tipo, eu não sei por que isso acontece na minha vida. Sabe? E aí quando vê, tu vai olhar para trás lá, pum, umas 2 gerações para trás e opa, tinha alguma coisa igual lá atrás, né? Então, não sei se Dani, tu tinha alguma pergunta? Botou meu nome. A Cristina tá falando, por que eu e todas as minhas 7 primas não casamos? Ah, esse é um ponto essencial aí que a gente consegue perceber a partir desse conhecimento, sabe, Cristiane? Porque eu vou falar aqui, senão eu já antecipo as coisas, adoro ficar falando, então vamos lá, tá? Mas vocês pegaram um ponto, exatamente isso. Muitas vezes o que eu vivo hoje tem conexão com alguma coisa atrás aí, tá? Porque a gente tá conectada. Ó, a Dani falando, Carol, minha mãe costuma falar sobre isso, mesmo sem saber sobre o assunto. Todos da família sofrem dos mesmos problemas emocionais e fragilidades. Ai, que sábia que a sua mãe é. Sabe por quê? Que muitas vezes os mais antigos têm essa consciência. Isso é legal de falar para vocês, porque esse conhecimento das constelações familiares, ele não é nada de outro mundo, ele não é nada extraordinário. A única questão que o Bert Hellinger fez foi observar. Então, ele trabalhou com observação de campo com várias famílias. E ele começou a ver exatamente os mesmos pontos acontecendo. Então, assim, essa percepção que a tua mãe teve, Dani, certamente ela está muito sensível a algo que nós chamamos de campo morfogenético.
O que é o campo morfogenético? O campo, ele é aquilo que a gente não fala, mas a gente percebe das relações, sabe? A gente percebe. Então, assim, a nossa alma familiar tem um campo, as coisas se movimentam, tem informações ali que muitas vezes a nossa mente racional não lê, mas aqui, ó, a alma sente. Só que ninguém consegue quebrar essa sequência. Ai, não, consegue sim. Tem jeito para fazer isso, eu vou falar para você sobre isso. Já, aguenta aí, Dani, que vai ser bem esclarecedor, tá? Porque é muito real. Então, gente, só para vocês entenderem, que legal que vocês participam, porque assim as coisas fazem mais sentido, né? Foi nesse ponto que eu me peguei em relação à psicologia. Porque esse conhecimento, tem um campo, tem uma alma familiar, essas informações estão circulando em algum lugar, as pessoas pegam, como a mãe da Dani pegou, né? Isso muitas vezes na psicologia passa batido, né? E a gente não consegue pegar isso através da teoria, né, psicológica. Sentimos, mas fingimos que não, exatamente. Então, assim, essa conexão ela é tão profunda, mas tão profunda, que acontece antes mesmo que a gente, criancinhas, todas nós fomos um dia, antes que a gente possa falar alguma coisa. A criancinha sente, ela tá sensível a essa alma familiar. E naquele momento ali, ela já está sendo influenciada. Então, no momento em que explodiu a vida lá no ventre da sua mamãezinha, né, o momento que, tipo, fecundou, você já estava exposta a esse campo, né, isso já afetou você de alguma forma. Só que isso é um conhecimento que muitas vezes fica guardado, né? Oi, Josi, que bom que tu tá por aí. Então, assim, é como se no momento, vamos pegar a fecundação, mas o momento que você nasceu, né? Todas essas gerações aí, essas 7 gerações para trás, elas fossem carimbadas na sua alma, né? E aí a gente recebe as influências. Alguns são mais sensíveis a elas, outros menos. Alguns se metem mais onde não devem, outros menos. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Então aqui, nesse ponto, acontecem 2 questões. A primeira, tá? E aí eu acho que tem bastante gente aqui no Instagram que vai se identificar com isso, que eu vou falar agora. Então prestem atenção. Se vocês estão curtindo, dá um coraçãozinho aí, chama as amigas para assistir. Então é o seguinte, a primeira, tá? Nós, muitas vezes, assumimos destinos que não são nossos. Por amor. É lindo, mas é trágico na prática da vida. A gente faz isso por amor. A criança, vamos pegar assim, né? Todos nós somos pequenininhos, gente desse monte de gente que veio atrás. A criança muitas vezes faz isso por amor. Ai, Carol, como assim? Existe algo que o Bert Hellinger chamou de amor cego, tá? É um amor literalmente cego, né? Como fala, um amor que não vê. Por quê? Tá? Eu vou pegar exemplos de coisas que eu já vi em clientes, tá? Do universo feminino. Isso é muito comum. Então, primeiro assim, a menininha, né? Olha para a família da mãe e sente, por isso que eu falo sempre da alma, sente dentro dela. Muitas vezes as mulheres da família nem falaram isso verbalmente, mas a criancinha sente, ela percebe o campo familiar. E ela sente que as mulheres sempre eram traídas, né? E ali ela pescou a criancinha, né? Muito perspicaz, ela pescou uma informação. Não se pode confiar nos homens. Em alguns casos, até na família se fala isso mesmo, né? Homens não são confiáveis. Então a criancinha pescou isso. E aí o que acontece? Lá na frente, na vida adulta, isso é algo totalmente inconsciente para ela não faz ideia que ela pegou esse negócio para ela, mas por amor à sua família, por fidelidade, olha essa palavra, ela é bonita, mas às vezes ela não nos ajuda.
por fidelidade a todas as mulheres da minha família, eu não dou certo no amor. Ou eu não confio nos homens. Ou eu digo que eu estou aberta e realmente, conscientemente, né? Ali a parte que tá lá em cima no iceberg, eu tô aberta, mas os homens que chegam não são confiáveis. Por quê? Porque eu estou selecionando eles através desse campo aí, essa alma familiar, por fidelidade àquelas mulheres que vieram antes de mim, né? Esse é um exemplo que eu poderia usar, que acontece muito, né? Então, por amor cego, muitas vezes a criança fala para alguém do seu sistema familiar, eu no seu lugar. Uma, assim, bobagem entre aspas, né? Porque na alma da criancinha ela acha que fazendo isso, o sofrimento do outro lá atrás vai diminuir. Na verdade, não, né? Mas isso é um processo muito inconsciente, tá, gente? Não é uma coisa assim que você acorda e aí então decide, né? Não é assim que funciona. Mas aí, o que que acontece, né? Eu digo eu no seu lugar. Isso às vezes acontece para área financeira, acontece fracasso muitas vezes, né? Tem uma história de fracasso na família, e aí a criança diz: eu no seu lugar também vou fracassar, mesmo que eu tenha as oportunidades, e aí o dinheiro entra e não fica. Né? Então, por isso que eu falo, levanto essa bandeira, por isso da Semana da Transformação, porque muitas vezes a gente busca essa mudança de uma forma que não vai ser efetiva, porque a gente não está atento a essa dimensão mais profunda. Então, o primeiro ponto, né, que eu falei para vocês, esse amor cego. Então, eu tomar o destino de alguém que não era o meu destino, por amor, né, eu vou ali e tento pegar para mim algo que não é meu. Por isso que eu falei antes que às vezes a gente se mete nas coisas que não é nossa. E o segundo ponto, que não é falado por aí afora, se chama crença familiar, tá? O que é crença familiar? Assim como existem as crenças limitantes, né? Ah, eu não sou amada, eu não sou digna de amor, eu não sou merecedora, né? Muitas vezes, no nosso sistema familiar, existem crenças familiares. Então, o que tratam as crenças familiares, né? Coisas que muitas vezes, mandatos, né? Ordens que são passadas de geração em geração até chegar à nossa, que muitas vezes são passadas de forma muito inconsciente, mas que retratam um conjunto de crenças de cada um dos sistemas familiares. Então é possível que o meu sistema tenha várias crenças familiares que o da Josi não tenha, entende? Às vezes, por exemplo, sei lá, na minha família, deixa eu pegar uma coisa bem prática, assim, para ficar visível para vocês. Trabalhar é um peso, então trabalhar tem que ser pesado, tem que ser difícil, tem que ser aquela coisa que eu acordo de manhã sempre, que saco, mais um dia. Pode ser nessa linha, né? E talvez, sei lá, a família de outra pessoa vá sentir aquela coisa de sempre se achar menos. E aí tá sempre se comparando com o outro, né? E entra nos ambientes e sempre se acha pequeno. Muitas vezes são crenças que a família vai passando de geração para geração. E que nós acabamos carregando com a gente como um fardo, um peso extra. Né? Então, na família de vocês, aí vocês percebem alguma coisa? Às vezes algumas frases assim, dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, né? Às vezes pessoas que são ricas não prestam. E aí, o mais interessante é perceber que essas crenças têm um efeito dentro de nós. Porque como é que se sente uma pessoa, por exemplo, que cresceu ouvindo que gente rica não presta? Vamos pegar esse exemplo, tá? Pessoas que têm muito dinheiro, são arrogantes, são isso, são aquilo, né? Será que ela vai para o sucesso aberta e leve, ou ela vai se sentindo culpada, né? Muitas vezes aí ela alcança um sucesso profissional que toda a sua família não teve, e ao invés de curtir esse sucesso profissional, ela entra no buraco. Ou gasta todo o dinheiro, né, para equalizar com a família. Então, isso aqui é um ponto bem importante para a gente falar, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, não aparece numa técnica clássica de coaching,
né? E muitas vezes, dependendo da abordagem dentro da psicologia, nem na psicologia aparece, né? A gente fica com um nível mais primário das crenças, né? Então, por isso que a abordagem sistêmica realmente nos aprofunda muito, nos leva a um outro nível de autoconhecimento, e é um autoconhecimento que é libertador, porque chega até o ponto da alma familiar, né? Então, por isso é importante a percepção de que essas crenças familiares, elas exigem mais da gente no sentido de se libertar, entre aspas, delas, né? Porque conscientemente, por exemplo, eu olho para as mulheres da minha família e eu vejo que elas falam, não pode confiar em homem, ou a mulher tem que ser submissa, sei lá, né? Essas coisas que muitas vezes gerações passadas iam se falando. E aí eu penso comigo, tá? Eu vejo isso, escuto isso e penso comigo, comigo vai ser diferente. Eu não, né? Ui, juro, esse negócio de mulher submissa ao marido, né? Ou, por exemplo, esse negócio de mulher que não confia em homem, eu confio, comigo vai ser diferente. Só que aí, quando eu faço esse movimento, muitas vezes o efeito, a questão prática, né? O que acontece de reflexo na minha vida é totalmente o oposto daquilo que eu queria fazer diferente. E aí, sei lá, eu digo que que as mulheres da minha família são submissas, eu vou ser diferente, quando eu vejo eu tô num relacionamento presa a uma submissão. Ou, né, eu tô, sei lá, eu digo que não, eu confio nos homens, sou aberta para relacionamentos, se elas não deram certo, é azar delas, né? Só que aí quando vê, você atrai alguém, atrai. Seu campo familiar atrai alguém que não é confiável, né? E aí é aquilo que a gente chama de profecia autorrealizadora, né? Então, assim, aquilo que você tinha medo, pá, acontece, né? Então, por isso que o buraco nas crenças familiares, ele é um pouco mais embaixo, porque essas crenças são enraizadas no nível de alma. E existe, gente, uma forma certa. Assim, eu não gosto muito de usar certo e errado, né? Porque não é uma questão de certo e errado, mas uma forma que tem um efeito melhor na nossa vida de se desligar dessas crenças. E aí, muitas vezes, é um dos erros que eu falei lá no primeiro vídeo da Semana da Transformação, que acontece quando eu quero fazer esse movimento. Porque aí as técnicas tradicionais nos levam a pensa então diferente. Tipo assim, exclui isso que tu pensa e pensa totalmente o oposto do que a tua família pensou. Só que quando eu faço isso também tem um efeito, né? Então, tudo que eu excluo, de alguma forma, tem um peso de atração na minha vida, né? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Vocês ficaram quietinhas aí, as gurias que estavam falando. Digam aí se tá fazendo efeito ou não. Então, uma forma que tem um bom efeito de soltar essas crenças familiares, né, ou até a questão do amor cego, é conseguir fazer isso dentro de você, por isso que eu falo que tudo começa na alma, né, fazer dentro de você com uma postura de respeito, né, uma postura de respeito perante a tudo que foi, do jeito que foi, da forma que aconteceu. Mas eu já vou falar mais sobre isso, tá? A Cristiane falou que caiu. Qualquer coisa eu tô no Face também, tá, Cris? Então teria mais uma questão aqui, uma terceira questão. Eu vou aprofundar essa terceira questão na live de quinta-feira, tá? Mas vou dar uma palhinha para vocês aqui, que foi o tema do terceiro vídeo. Dentro de nós, de uma forma muito inconsciente, começou a notar aqui, ó, de uma forma muito inconsciente, às vezes nós julgamos a nossa família, os nossos pais, tá? E quando nós julgamos, eu dou esse suspirinho porque eu já fiz muito isso. Quando nós julgamos exatamente o que nós julgamos, então, para as gurias que estavam anotando, o que nós julgamos é atraído para nossa vida, tá? E eu vou dar o meu exemplo que eu dei no vídeo 13, quinta-feira eu dou uma repetida para vocês, não tem problema. Questão profissional, tá? Fiz faculdade, fazia muitos cursos, estava trabalhando numa empresa razoável, mas a questão sucesso para mim era um entrave. Eu não conseguia fluir, sabe? Assim, ir para onde eu queria. Isso era uma questão para mim. Eu não gosto de usar a palavra problema, mas entendo que eu tô falando disso.
né? Era uma questão, tava sempre ali, sucesso profissional para mim. Eu queria muito, eu era muito esforçada, então eu não podia nunca dizer que era falta de tentativa, mas simplesmente as oportunidades não rolavam, ou tipo assim, rolava com um colega do lado, não rolava comigo, sabe? Aquela coisa assim, tipo, chegou na padaria, bem na minha vez acabou o pão. Era mais ou menos isso que acontecia na minha vida profissional. E aí, quando eu fiz, por isso que eu falo, né, que esse método aqui que eu estou apresentando para vocês, a abordagem sistêmica e a forma como eu trabalho dentro da mentoria, isso transformou a minha vida. É disso que eu estou falando. Uma das coisas, né? Quando eu fiz esse movimento de olhar para minha alma e perceber que dentro da minha alma eu estava conectada a uma alma maior, um coletivo, né? Uma alma familiar, e que existia dentro de mim, num nível muito inconsciente, muito sutil, mas que apareceu lá na minha adolescência, um julgamento muito forte em relação ao meu pai. Engraçado que ele era sutil, mas ele era forte, porque só de falar nisso, ela fazia assim, sabe? Toca de, não, isso aí eu não quero tocar, sabe aquele assunto assim? E no meu trabalho de autoconhecimento, eu cheguei nesse ponto, né? Um trabalho de coaching sistêmico. Quando eu me dei conta desse ponto, e aí por isso que eu digo, né, que a gente consegue acessar essas informações, né, porque elas estão no nosso campo, a Rose falando tipo eu, eu consegui acessar essa informação. O que aconteceu quando eu acessei essa informação? Eu vi, inclusive, o ponto onde eu tinha deixado de admirar o meu pai, o profissional que ele era. E no momento em que eu julguei ele, isso tomou um peso de atração para minha vida. Então, assim, né, o meu julgamento em relação à profissão dele me impedia de ter sucesso. Olha que louco isso, né? Mas é assim que acontece dentro da nossa alma. E aí talvez alguém me pergunte, isso é karma, Carol, então tu tá pagando uma coisa, né? Não tem nada a ver com isso, gente. A nossa alma está conectada a esse maior, né? Essa alma familiar. Então ela sempre preza, é um dos princípios, né? Por equilibrar as relações, equilibrar o nosso sistema. E esses efeitos, né? Tipo assim, a minha vida profissional não deslanchava. Acontece quando uma pequenininha, que era eu, né? Criança, julgava o grande, né? Ou seja, julgava o maior. Então a alma familiar preza por um dos princípios é ordem, hierarquia, né? Quem veio antes e ponto. Então, de uma forma para trazer um reequilíbrio, ou seja, para eu voltar para o meu lugar de pequenininha, né, e soltar o julgamento em relação ao meu pai, esse efeito se deu, né, na minha vida. Então, por isso que eu falei no vídeo 13, vou falar depois para vocês na quinta-feira mais sobre essa questão do julgamento, porque isso é uma grande chave. Tem a ver com uma palavra que eu uso, que é postura, né? Então, voltando para os nossos exemplos aqui. As mulheres que julgam que as outras foram submissas, né? Isso é uma coisa muito forte para as mulheres. Então, assim, todo mundo julga, e todo mundo vai julgar em algum momento. A questão é eu continuar carregando isso e gerar um peso na minha vida, ou eu fazer um movimento e soltar, né? Então vamos lá, vocês já tiveram várias informações, mas como é que eu faço para solucionar isso, Carol? Sei lá, tô assumindo o destino de outra pessoa, né? Tô fazendo alguma coisa por amor cego, ou estou atolada de crenças familiares aí que me impedem de ir adiante. Julguei, a minha vida tá um caos. Como é que a gente resolve esse negócio? Eu vou tratar aqui de 2 pontos, tá? O primeiro deles é inserir, olha só, inserir na rotina de vocês como um hábito, manter uma conexão com você mesma, sabe? Para perceber o que está acontecendo. Para que você tenha insumos, você mesma, de perceber, isso aqui não é meu, isso aqui acho que é de alguém lá da minha família, sabe? Essa conexão com você mesma, né, é uma solução, assim, que te dá empoderamento no dia a dia. Amplia a sua percepção. E aí você começa a ficar sensível ao campo, né, essas informações familiares, começa a ficar sensível a você mesma, o que está passando comigo,
Será que esse sentimento é meu? Será que é de alguém da minha família? Será que eu tô julgando ou não? Né? Então, ampliar a nossa conexão, e eu falo assim, gente, de uma conexão verdadeira comigo mesma, sabe? Só você fazer isso já vai apaziguar boa parte do incômodo que talvez você sinta dentro de você em relação a essas questões, né? Esse é um grande antídoto que nós temos à nossa disposição de graça. Você vai poder, inclusive, quem ficar aí até o final, vai poder exercitar hoje aqui comigo e você vai ver que não é nada complicado fazer isso, tá? Como é que faz isso na prática? É um olhar para dentro. Não tem outra palavra que traduza isso. É um olhar para dentro, tá? Para onde moram as nossas respostas. Ou melhor, as novas perguntas, né? As perguntas nos movem muito mais do que respostas. Então, muitas vezes as pessoas querem, assim, principalmente na internet, receitas prontas. E percebam o seguinte, receita pronta, ela funciona muito bem para bolo, né? Assim, para pessoas não funciona. Porque eu não sou igual a Carla, que não é igual a Cristiane, que não é igual a Márcia. A Márcia tá falando tudo isso, aprendi que faz muito sentido, mais do que podemos imaginar. É verdade, né, Márcia? Então, assim, a receita não existe. Por isso que tanto aqui eu levo e conduzo as pessoas a um pensar próprio, você entender os princípios, aquilo que embasa o negócio todo, né? Das relações, sejam elas familiares, profissionais. E aí você instrumentar você a ir adiante com esse conhecimento e aí transformar a sua vida. Isso é realmente aí é uma transformação de dentro para fora, né? Então é uma resposta que só você mesmo pode buscar, mas essa conexão interna com você, ela começa a trazer insights e começa a trazer principalmente possibilidade de você agir diferente. Percebe? Que aí, então, eu não tô atacando o meu comportamento, como eu falei lá no início pra vocês, né? É alguns passos antes, eu começo me conectando. E aí é como se eu tô, assim, sintonizando a minha anteninha aqui, sabe? Pra ficar ligada com aquilo que ocorre dentro de mim, que ocorre nos meus pensamentos, que tá rolando na alma familiar, né? Faz sentido pra vocês? Uma conexão mais profunda comigo mesmo. Né? Às vezes as pessoas acham, isso é bobagem, isso é abstrato, mas, gente, tudo começa nessa conexão. Se ela não existe, se a conexão com você mesma não está existindo, é possível que a sua vida não vá andar mesmo. Precisa existir, você precisa despertar para isso. Mas eu sei que se você está aqui, né, isso já está rolando, você já está buscando isso. Né? Porque tudo começa dentro. Se eu não estou olhando para dentro, não tem como se manifestar fora, entende? É uma conta que não fecha. Ó, a Cristiane tá falando, quando não quero pensar em algo, durmo. É a fuga da realidade, então, sem me conectar comigo. É verdade, Cristiane. E tem dias que nós fazemos isso, né? Isso é um mecanismo de defesa, uma forma de nos proteger mesmo. A questão é a seguinte. Bom, que esses sejam poucos dias, então, sabe? Que você saiba o caminho para se conectar com você mesmo, para olhar para as questões. E, gente, quando vocês começam a experimentar isso, isso traz poder interno, poder. Porque aí eu começo a olhar para um problema e ver assim, peraí, será que ele é maior do que eu? Talvez não, sabe? Essa conexão com você mesmo começa a gerar, tá, então me dá aqui esse negócio que eu vou olhar pra ele. Não vai me morder, sabe? Não vai tirar um pedaço. Então, exercitar a conexão é exercitar o poder pessoal. E só com poder pessoal a gente consegue fazer mudança, né? Verdadeira. Então, o segundo passo, né, pra solucionar esse negócio é uma mudança de postura interna. E por que eu falo de postura interna? Tá? Cada um de nós tem uma postura interna para todas as áreas da vida que vocês imaginam, tá? Eu tenho uma postura interna para lidar com dinheiro, eu tenho uma postura interna para lidar com sucesso, com amizade, com relacionamento. O que eu quero dizer com postura interna? Um estado interno, sabe? Um jeito que eu me posiciono diante daquilo. No vídeo 3 da semana da transformação eu falei sobre postura. Eu vou falar mais na quinta-feira, mas eu já tô querendo adiantar, vocês perceberam, né?
Então, eu falo aqui de uma postura interna, uma mudança interna, algo precisa acontecer ali, né? Dentro de mim. E agora vocês já conseguem entender que esse é o ponto porque as mudanças não acontecem. Porque a gente acha que precisa sair fazendo um monte de coisa. Mas antes de sair fazendo um monte de coisa, a gente precisa analisar aqui dentro. Como é que eu tô aqui dentro para fazer essa mudança? É a clássica questão assim, você precisa ter uma DR com seu namorado, marido, sei lá. Só que dentro de você, você tá cheio de julgamento. Você tá olhando para ele como eu sou coitadinha nessa situação, ele não tá vendo meu lado, esse algoz, né? A mulher faz uma entrevista, fica aqui, né? Um beicinho. Isso dentro. Lá dentro. A postura é essa. Eu vou mostrar pra ele que eu tô certa. E aí você chega pra conversar. Amor, vamos conversar, eu te amo tanto. Você acha aí que ele responde às suas palavras ou à sua postura interna? Todo mundo, gente, responde à postura interna. A pessoa até escuta a palavra, sabe? Mas entra por aqui, sai por aqui. Se a postura interna não tá alinhada com aquilo que você tá falando, entra por aqui, sai por aqui. No trabalho, isso acontece muito. Todas as áreas, né? Então, aqui você percebe que não é só ficar pensando positivo, né? Assim, pensar positivo, claro que sempre vai nos ajudar, né? Mas não começa no pensamento, agora vocês já sabem, começa na alma, no nível mais profundo, né? Ou, então eu vou pensar o oposto, eu acho que eu sou uma fracassada, vou acordar todo dia de manhã falando que eu sou vitoriosa, tá? Isso até pode te ajudar, mas se dentro a sua postura, eu sou vitoriosa, né? Não vai mudar. Às vezes dentro a gente tá assim, mas por fora a gente tá, inclusive, gastando uma energia para ficar dizendo outra coisa. A vida responde à postura interna, tá? Vou falar sobre isso mais na quinta-feira. Muito bem, então vamos exercitar. Eu vi que entrou mais gente. Oi, Lude, boa noite. Vocês estão gostando? Só se tiver coraçãozinho e todo mundo disser aí, eu quero exercitar, eu exercito com vocês. A conexão. Vamos conectar, vamos fazer um exercício rapidinho. E aí aqui tem um ponto, tá? Ó, que louco. É isso aí, Cristine. Faz sentido, né? Muitas vezes, tá? Eu tenho escutado de muitas mulheres uma coisa. Essa semana, inclusive, uma me mandou. Né? Eu quero, vamos lá, eu quero. Começa a falar. Eu tenho escutado de muitas mulheres o seguinte: eu não consigo me priorizar, Carol. Eu quero fazer, inclusive, a mentoria, eu quero, né, começar essa conexão, mas eu não consigo me priorizar. Eu vou dizer uma verdade que às vezes dói escutar. Mas um dia me falaram. Depois que passou a minha birra, eu agradeci e agradeço até hoje, tá? Então eu vou dizer para vocês algo que me falaram um dia. Enquanto a gente vive para atender necessidades dos outros, ou seja, as necessidades do meu marido, necessidades e expectativas, né? Do meu marido, da minha mãe, do meu pai, da minha família, né? E não olho para mim, as coisas podem florescer na minha vida, né? Sim ou não? Então, assim, enquanto eu tô dizendo pra mim mesma, tá? Eu não tenho tempo pra fazer esse exercício que a Carol vai fazer agora, 5 minutos. Ou, eu não tenho tempo pra acordar todo dia da manhã e olhar pra mim por 5 minutos. Ou, eu não tenho tempo pra ler uma página do livro que eu comecei. Ou, eu não tenho dinheiro pra fazer tal coisa. Eu não tenho dinheiro pra comprar o livro que me indicaram. Eu não tenho dinheiro pra fazer o curso que eu quero fazer. Tá? Eu não tenho, sei lá, dinheiro para tomar um café com a minha amiga, que sempre é super bom falar com ela, que ela me bota pra cima. Ou entrar naquela assim, né, de amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. Deixa isso, amanhã eu faço, depois eu vejo, né? Eu era a rainha do depois eu vejo. Depois eu vejo, não. Acontece que quando nós fazemos esse movimento, depois eu vejo, amanhã eu falo, né? Nós estamos nos enganando com essa atitude. Sabe? Por quê? E é um engano diferente do que talvez vocês estejam pensando aí, tá? Muitas vezes com esse, depois eu faço, não é, né?
não tem dinheiro, não tem tempo, né? Às vezes a gente fala isso achando que você tá apenas dizendo, agora não vai dar, né? Agora não dá. Só que na verdade o que nós estamos dizendo para nós mesmas é que nós não somos importantes o suficiente. Nós não somos, não temos valor o suficiente para ser respeitada ao ponto de eu parar por mim mesma, né? Porque para os outros eu consigo parar, porque para mim não. Então, implícito aí na mensagem do eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, hoje não dá, amanhã eu vejo, está uma mensagem que você diz para você mesma, você não é importante, para você. E aí, como é que os outros vão te achar importante? Se você não se trata como alguém importante. Então, pense assim, todas nós temos um vasinho aí, uma plantinha interna, né? Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente está deixando de adubar, deixando de regar, muitas vezes até, dependendo do que você fala, aí botando um veneninho. E a plantinha vai, ó, murchando. Só que muitas vezes isso vai por anos, né? E para reviver essa plantinha, o esforço que a gente precisa colocar, a energia que a gente precisa suar a camiseta, né? É como se a gente fosse dando pancadinhas em doses homeopáticas em nós mesmos. Só que aí chega um momento que a gente tá estribuchado, tá mal mesmo, tá com picos de ansiedade, não tá conseguindo dormir, engordou horrores. E aí acende o sinal vermelho. Opa, peraí, eu preciso, agora eu preciso. Ah, então, tudo bem, vamos começar do zero então, só que isso tem um preço. Né? Começar do zero não é o mesmo do que começar no meio do caminho, por exemplo, né? Quando tu tá mais ou menos bem, exausta, né? A Dani falou, eu sou assim mesmo, crio uma lista infinita de tarefas que nunca termina. Assim nunca chega a minha hora. Agora estou achando que faço isso de propósito. Ai, Dani, é uma ótima sacada essa, sabe? Porque às vezes a gente vai priorizando tanta gente e, e existe nisso algo seguinte. Eu só posso estar bem para cuidar dos outros quando eu estou bem comigo mesmo. Se eu estou um farrapo, o que eu estou entregando para os outros, né? E a gente fica, como a Cristiane falou, exausta, né? Então, assim, tenha 5 minutinhos aí do seu tempo para a gente exercitar agora essa conexão, tá? Vamos dar uma amostrinha aí de como pode ser essa conexão, como ela pode ser muito simples. E principalmente, como ela fala com um nível nosso que não é pensamento, que não é emoção, ela vai no nível de alma. Vocês topam? Eu vi aí vários eu quero e tal. Quem tiver com fone de ouvido, fica com fone de ouvido. Se estiver num ambiente meio barulhento, coloca um fonezinho aí, só para você se conectar, escutar a minha voz agora e ficar comigo aqui mais um pouquinho. Eu vou colocar, eu não sei se vai dar para ouvir, mas eu vou tentar. Eu vou colocar uma musiquinha e eu vou mostrar para vocês como se conectar consigo mesma. Pode ser rápido, pode ser simples e tem um bom efeito, ok? Então, fiquem com fone de ouvido, podem procurar aí uma posição bem confortável na cadeirinha que vocês estão sentadas. Não é nada religioso que nós vamos fazer aqui. É só um exercício de conexão com você mesma, tá? Vamos lá, Carla, então, esse é teu momento, tá? Se tá cansada, não te cuida, fecha os olhos comigo, fica só na minha voz. Escuta essa musiquinha que vai tocar ao fundo aí para vocês e respira. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece de respirar, gente. A gente fala tanto, faz tanto, pensa tanto e esquece de respirar. Então agora, fecha os seus olhos e experimenta só respirar. Inspira, trazendo leveza e solta o ar, deixando ir todo o peso. Inspira e solta. Enquanto você traz o ar, você se sente mais conectada,
mais solta, mais leve. Quando você solta o ar, vai indo embora o peso, a tensão. E agora eu quero que você olhe para você mesma e sorria para você, o seu rostinho. Dá um sorriso para essa mulher forte, essa mulher que é firme. Dá um sorriso para você mesmo. E olha nos seus olhos e diz: você é forte. Para quem está aqui no Instagram, talvez a conexão caia agora, mas aí vocês podem voltar que eu espero vocês, tá? E vi que tá todo mundo aí ainda. Olha nos seus olhos e diz: você é forte. Eu vejo a sua força de tentar, de não desistir, de ir à frente, de ir à luta. E respira fundo. Olhando para você, olhando para os seus olhos, olhando para essa mulher que você está buscando se tornar. De olhos fechados, você começa a perceber que essa mulher está fazendo o possível para ser melhor. E eu quero que dentro de você se olhe agora com respeito. Se olhe agora com respeito. E perceba que atrás de você está o seu pai e a sua mãe. E mesmo se a sua história seja dolorida, seja difícil, eu quero que você sinta eles atrás de você. Sente eles. Sente a força do pai, como é uma força diferente, masculina, forte, que te impulsiona adiante e que é uma força que chega até você através do seu pai, mas também do seu avô, do seu bisavô, de olhos fechados. E essa força faz você ir adiante, ter iniciativa, buscar os seus objetivos. Agora você sente a força feminina da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, de todas as mulheres da sua família. Inspira agora, bem forte. Percebe que essa força está dentro de você. E através dos seus olhos, você pode ver os olhos de todas as mulheres da sua família. E sempre que você sentir que a sua força está esgotando, que você não consegue, olhe para a força das mulheres que vieram antes de você. Mesmo que elas não tenham sido as melhores, as perfeitas, elas foram perfeitas em passar a vida adiante para você. E agora eu quero que você olhe
na sua imagem mental, de olhos fechados, olha para os seus olhos de novo. E pergunta para essa mulher que é você, que está na sua frente, pergunta para ela assim: o que você precisa? O que você precisa hoje? Você precisa se cuidar, você precisa se amar, você precisa se respeitar mais. Olhe para dentro de você, ainda com os olhos fechados, e perceba que resposta vem, que palavra ressoa. Talvez alguém precise dançar mais com a vida, talvez alguém precise se jogar nas oportunidades, talvez algumas de nós precisem de outras mulheres para seguir nesse caminho, mais fortalecidas, porque talvez as suas amizades hoje não estejam dando conta da mulher que você quer se tornar. E talvez a sua realidade esteja seguindo o caminho sozinha. E eu quero te dizer daqui que não precisa ser sozinha essa jornada. O que você precisa? Se essa resposta já veio, às vezes, em uma palavra, em uma imagem, porque aquilo que nós precisamos é diferente do que nós queremos. Às vezes o nosso coração só quer ficar em silêncio, só quer se abraçar, e se você sentir necessidade, talvez, de dar um abracinho em você agora, se for possível, se abrace. Às vezes a nossa criança interna só está precisando de um abraço. E tá tudo bem. Se você sentir vontade de chorar, se você sentir vontade de rir, aqui nesse momento de olhos fechados, sem ninguém te julgando, você está fazendo isso, esse exercício de conexão por você mesmo. E agora que você já percebeu aquilo que você precisa, você olha ainda na sua imagem mental para você mesmo. Olha nos seus olhos, de olhos fechados. E diga para você mesmo: você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu vou te cuidar, vou te amar e vou te dar o melhor. E diga para você mesmo: eu vejo a sua força. Diga para você mesmo: eu vejo a minha força. E você vai respirando de novo, lentamente. Inspira, enchendo o pulmão, solta o ar. Inspira, trazendo essa força das mulheres da sua família, e solta o ar, solta o peso. Vai mexendo os pés, as mãos, e vai voltando para aqui agora, para nossa live. Vai abrindo os olhos.
Quando você estiver por aí, de olhos abertos, de volta, eu quero que em uma palavra você diga como você se sentiu fazendo esse exercício. O que vocês acharam do exercício? Ajudou? O pessoal no Instagram teve um percalço de caminho. Não me dei conta que a gente já estava 1 hora falando aqui. Me digam aí em uma palavra como é que vocês se sentiram. Se vocês viram, me contem a experiência de vocês. E se vocês viram valor nisso que a gente fez agora, nesse exercício de conexão. Ó, a Cris está falando muito bem, leve, que bom, Cris. É um exercício simples que vocês podem fazer a todo momento que vocês precisarem. A Carla falando leve, que bom, Carla. É essa leveza, gente, desse exercício. Claro, vocês ainda no Instagram tiveram um desafio maior, né, de voltar para a live, mas um exercício assim, simples, de 5 minutos, muitas vezes faz com que a gente volte para o nosso eixo. Reconexão, calma, que bom. Faz a gente voltar para o nosso eixo, respirar melhor, inclusive, porque eu falei, né? Às vezes a gente esquece de respirar e nos coloca num outro lugar, né? Eu consigo deixar passar aquela nuvem, às vezes, de turbulência, de ansiedade, e eu me reconecto comigo. Um exercício simples, né? Só que esse exercício fala com a nossa alma, ele não fala só com pensamentos, só com emoções, entende? Ele entra lá. Então, por isso que eu gosto sempre de fazer esse tipo de exercício. Com as alunas, a gente faz bastante meditação guiada, né? Então, que eu acho que realmente nos ajuda e nos conduz para chegar nessa dimensão, né? E principalmente, vai construindo um caminho para a gente sair, né? Das muvucas aí que a gente vai se colocando. Então, agora, se fez sentido para vocês, se vocês gostaram desse conteúdo, eu convido vocês de todo o coração. A gente está com as inscrições da mentoria aberta para vocês estarem comigo nesse grupo lindo que está se formando, né? Um grupo que eu conduzo com as mulheres assim para uma transformação real, onde a gente aplica tudo isso que eu passei para vocês através de um mapa mesmo, que eu vou guiando vocês nessa transformação. E a mentoria, justamente por isso, né? Não é um processo de coaching, não é um processo de terapia, muitas vezes aonde a pessoa que conduz fica num lugar demais, né? É um mentor, um facilitador que vai estar junto com vocês nesse processo. Muitas vezes acompanhando, ó, fulana, vai mais por aqui, vai mais por ali, né? Aqui é melhor, tem uma coisinha aqui que tu não tá vendo, né? Então eu vou fazendo esse papel com uma lanterninha ali, mostrando mais por aqui, mais por ali. Então eu vou colocar o link para vocês agora, quem quiser saber mais. E para quem ficou comigo até o final aqui e honrou, né? Honrou a participação, quero honrar vocês, né? Eu distribuí um bônus para os primeiros inscritos e eu quero estender isso para vocês aqui, tá? O que é esse bônus? Ele na mentoria, vocês já têm sessões comigo, tá? Vocês já têm uma sessão de coaching comigo. No bônus que eu quero entregar, só para quem fizer a inscrição hoje à noite, tá? Vocês vão ter mais 4 sessões individuais comigo. É praticamente meio processo de coaching. E eu vou entregar para as pessoas que estão aqui, que ficaram até o fim, que se exercitaram, né? Que perguntaram. E é um bônus, por que desse bônus, tá? Porque eu quero poder realmente ajudar vocês a potencializar a transformação de vocês. A mentoria, ela é toda online, né, para facilitar aí as pessoas que têm alguma dificuldade, principalmente o deslocamento, enfim. Online hoje a gente não tem barreira, tem até abraço, eu digo, no online às vezes, né? Quando a gente está precisando, a gente dá um abracinho. Lá você vai ter todo um mapa estrutural que você precisa para transformar as questões na sua vida. E, né, com a minha supervisão de pertinho. Então, para quem se interessar, a Márcia está dizendo saudade do nosso grupo. Verdade, Márcia, também fico com saudade. Para quem se interessar, essa é a oportunidade de fazer a inscrição com bônus também,
tá? E se vocês gostaram, divulguem essa live, né? Se vocês aprenderam alguma coisa, se tocou vocês, deixa aqui também um comentário falando o que vocês acharam, se o que eu tô fazendo tá contribuindo para a vida de vocês, né? E se alguém tiver alguma dúvida, enfim, tô aqui ainda para responder, né? Mas lembrando que as inscrições da mentoria ficam abertas somente até o final da semana, agora. Agora não me lembro, acho que é segunda-feira, tá? Mas assim, o bônus, é esse que eu falei das 4 sessões, para quem estava aqui hoje, eu vou estender ele, tá? Então, se você quer, além de toda a mentoria, que tem todo o passo a passo ali, ganhar ainda mais 4 sessões individuais comigo, além da uma que você já tem, né? O seu momento de fazer inscrição é agora, tá? E lá, toda a abordagem sistêmica, tudo que eu falei aqui para vocês esmiuçado, passo a passo, né? A gente vai juntas nesse caminho, trilhando. Então, principalmente, né, para mulheres, a gente falou isso antes, assim, que tem dificuldade de se priorizar, precisam ter um tempo para si. Muitas vezes nós temos nossas questões, nós precisamos olhar para elas com carinho. E não só olhar com carinho e não fazer nada, né? Mas saber exatamente qual passo a passo eu posso seguir para ter uma transformação real na minha vida, né? E não ser uma coisa da boca para fora, não ser uma coisa que um mês funciona e dali 2 meses não. Vamos lá, Cristiane, quero te ver lá. E sabe, para que a gente possa ver transformação real acontecendo, né? Eu já tenho aí, a gente vai para a terceira turma, né? A primeira teve um nome diferente, o programa era um pouco diferente, eu reformulei, coloquei muita coisa que eu vi que faltou na primeira turma. Então a segunda já foi assim 2.0 bombando, a terceira vai ser 3.0 bombando, porque realmente eu tô daqui, tô 100% comprometida em fazer a coisa acontecer para vocês aí do outro lado, mas eu também preciso encontrar aí os 100% de vocês, né? Para fazer valer o esforço. Então, quem estiver dentro, ó, Cristiane falando, tô dentro, isso aí, vamos lá, Cris, modificar. Principalmente assim, né, gente? Se tornar uma versão melhor, nossa, cada dia. Se a gente for um pouquinho melhor hoje do que a gente foi ontem, 10. Agora, se a gente puder andar muito mais, melhor ainda, né? Sem precisar ficar andando com elástico amarrado nas pernas, sem precisar ficar andando com peso. Então, essa é a hora, tá? E as inscrições são limitadas, então vão ficar abertas somente até segunda-feira. Para quem fizer hoje, lembrando que tem os bônus ainda disponíveis, tá? Meio processo de coaching comigo, tá? Então vamos lá, espero ver os nomes de vocês lá. Muito feliz que a gente falou aqui, ó, 1h15 e vocês estão aqui comigo. Então, para honrá-los, né? Vocês têm aí, então, sessões extras comigo. Era isso, então, por hoje. Deixem aí os coraçõezinhos de vocês para essa live ser distribuída para as pessoas. Super beijo e até a próxima. Quinta-feira tem mais, tá, gente? Vamos lá. Beijo, beijo, beijo. Fui. No Instagram o link tá na bio também, tá? O link clicável. Beijo para todas. Boa noite, Carla. Boa noite, Tatiane, Cris, que ficou até o final. A Dani. Boa noite, Dani. Ai, no Face eu não consigo ver quem tá aqui, mas boa noite para todas vocês. Fiquem bem. Fui. Até mais, gente.